Um transtorno que acomete homens e mulheres com uma frequência de 1 a 3% da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a sexta maior causa de incapacitação no mundo. 20% das pessoas que têm esse transtorno tentam suicídio em algum momento da vida, que é um risco 15 vezes maior do que da população em geral. Agora, por que será que esse transtorno ele demora tanto para ser diagnosticado? A média de tempo até o diagnóstico é de 10 anos. Eu estou falando do transtorno afetivo bipolar. E nesse vídeo nós vamos entender mais quais são os seus sintomas. Bom, gente, o que eu queria falar para vocês sobre o transtorno bipolar é que, na verdade, o nome completo dele, né, transtorno afetivo bipolar. Esse afetivo aí, o que significa? O que é o afeto? O afeto é o tom emocional que a gente imprime na nossa fala, no nosso vestuário, na nossa apresentação, nos nossos pensamentos, que é geralmente aquilo que a gente transmite e que dá uma ideia de que contagia o outro, né? Como, por exemplo, quando a gente conversa com uma pessoa triste, de repente a gente se sente para baixo, ou quando a gente conversa com uma pessoa muito animada, que está muito eufórica, e de repente a gente se sente entusiasmado também. Isso é o afeto, é um colorido aí emocional que dá, que é um tom emocional das nossas vivências, dos nossos pensamentos e das nossas representações. E no caso, essa doença, ela é afetiva, transtorno afetivo por causa disso, porque ela afeta essa modulação, esse controle da expressão afetiva. No caso, nós temos uma doença que é episódica. O que significa falar isso? Que ela não diferente do transtorno borderline, que é um transtorno da personalidade, né, que é um padrão que acompanha o indivíduo ao longo da vida dele, ela não é necessariamente algo que é duradouro, mas sim cíclica, em fases. Que fases são essas? São episódios de humor. Esses episódios de humor eles podem ser maníacos ou depressivos. São períodos distintos de humor, que é diferente do basal da pessoa, né? Então, você tem ou o episódio de mania ou o episódio de depressão, e eles duram, né? Eles duram durante um tempo, né? Esse tempo ele pode ser de no mínimo uma semana para o caso do episódio maníaco, que eu já vou falar o que é, e de pelo menos 2 semanas no caso do episódio depressivo. Então, era essa a ideia que eu queria passar, de que não é... Às vezes as pessoas usam a ideia do fulano é bipolar porque ele muda frequentemente de humor, mas não é isso. O bipolar, na verdade, ele tem fases, que são períodos diferentes, né, nos quais os sintomas aparecem e provocam muito prejuízo e alterações do comportamento. No caso da mania, né, mania aqui não significa aquela mania de eu tenho mania de limpeza ou mania de organização, não é essa mania, né, esses comportamentos ritualizados. E também não estou falando daquela mania do maníaco do parque, do criminoso, de alguém que cometeu algum crime sexual, não tem nada a ver com isso. Mania é um nome que a psiquiatria deu para esses episódios caracterizados por euforia. O humor ele está elevado, a pessoa se encontra expansiva, né? E esse humor às vezes pode caminhar rapidamente para irritabilidade dentro desse episódio, né? É muito comum que a pessoa apresente uma autoestima muito elevada e até uma grandiosidade, em alguns casos pode chegar até a delírios de grandeza, né? E a pessoa também pode apresentar redução da necessidade de sono. Ela dorme menos do que o habitual e se sente descansada, se sente cheia de energia e quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então existe um aumento da atividade associado com essa redução da necessidade de sono, que pode chegar até mesmo à agitação psicomotora, né? Nós temos também, como sintomas do episódio maníaco do transtorno bipolar, algumas alterações como a pressão por fala, que é a vontade de falar sem parar, e o pensamento acelerado, a ideia de que o pensamento está escapando, né, e que pode ser visto através da fala. Nós temos também alguns comportamentos
desinibidos, né, com uma atividade sexual ou um gasto excessivo que leva aí a compras desnecessárias. Mas veja, dentro do contexto do episódio, né? Esse episódio, em casos mais graves, aí, nós podemos ter agressividade e risco suicida. Delírios e alucinações também, né, que são aquelas sintomas psicóticos, aquelas alterações do comportamento em que existe alguma perda da crítica da realidade. Agora, passada essa etapa, é muito frequente vir a depressão, com sintomas que são iguais ou muito parecidos com a depressão do transtorno depressivo, né, de quem não é bipolar. Inclusive, muitas vezes a depressão ela é o que prevalece no transtorno. Basta um episódio maníaco para o diagnóstico de transtorno bipolar. Porém, é mais comum que a pessoa inicie, né, o transtorno com depressão e que essa depressão aconteça por mais tempo dentro do curso da doença. E esse é um dos fatores que faz com que esse diagnóstico ele seja feito tardiamente, porque ele se confunde com outros diagnósticos. Uma das confusões é justamente com a depressão, né? E isso tem implicações no tratamento, como a gente vai ver no segundo vídeo. Outra confusão frequente é com a esquizofrenia, justamente pelo fato de que na esquizofrenia existem delírios, alucinações, uma desorganização do pensamento e do comportamento também. Mas aí a gente tem que observar o fato de que no transtorno bipolar, nos episódios maníacos, pode haver delírios e alucinações, mas existe uma elevação do humor, uma euforia, uma grandiosidade, um aumento de energia. A distratibilidade, que é a facilidade em se distrair com estímulos aí à sua volta, ela é característica e às vezes faz com que as pessoas possam confundir com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E também esses transtornos frequentemente são comórbidos, ou seja, acontecem ao mesmo tempo no indivíduo. E nós temos também a comorbidade frequente ou a confusão com o uso de álcool e drogas. Algumas drogas, né, como por exemplo a cocaína, elas podem produzir sintomas semelhantes e aí existe uma confusão no diagnóstico. Todos esses fatores podem levar a um atraso no diagnóstico que pode ser de quase 10 anos. Né? Daí a importância de passar por um psiquiatra para fazer uma avaliação clínica adequada. Porque o diagnóstico do transtorno bipolar, ele é clínico, ou seja, não existem exames, né? Não existe um exame que diagnostique o transtorno bipolar. E sim, é o relato dos sintomas do paciente e dos seus familiares, das pessoas que estão próximas. Até porque, muitas vezes, quando o paciente entra nesse episódio maníaco aí que caracteriza o transtorno bipolar, ele se sente muito bem, ele se sente melhor do que nunca na sua vida. E, na verdade, são os familiares que percebem que o paciente está acelerado, está grandioso, às vezes até delirante. E aí esses familiares precisam relatar esse histórico para o psiquiatra para ele poder entender o quadro e fazer o diagnóstico apropriado, porque é só a partir dele que vai haver o tratamento correto. No próximo vídeo a gente vai falar do tratamento, que é muito importante, considerando que, mesmo que essa seja uma doença episódica, cíclica, né, existem fases, né, a fase depressiva, a fase da euforia ou mania, né, e intercalado a ela períodos de normalidade, os prejuízos que se acumulam podem ser muito grandes, tanto por conta da euforia, da desinibição que acontece durante ela, dos conflitos, né, demissões, gastos excessivos que podem acontecer nessa fase, como também o risco de suicídio, que é muito grande, que é aí cerca de 15 vezes maior do que da população geral. E esse é um dos motivos que faz com que esse transtorno seja tão complexo, né, tão grave e que necessite de uma boa avaliação clínica para então ter um bom tratamento. Então, se você conseguiu perceber, né, nesses breves minutos aí que eu conversei sobre os sintomas do transtorno bipolar, que alguém da sua família já passou por uma fase, né, maníaca, por exemplo, é preciso o diagnóstico e tratamento adequado. Então procure um psiquiatra ou recomende ao seu familiar, ao seu amigo que procure um psiquiatra para ter o diagnóstico adequado e então o tratamento adequado. E se você gostou do vídeo, você pode compartilhar, pode passar aí para os seus amigos, deixar seu
comentário e também curtir. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.